Olá, eu sou o Flávio, acadêmico de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, atualmente no 4º ano, e hoje iremos apresentar um trabalho da matéria Iniciação em Fundamentos Científicos 4, orientado pelo professor Dr. Antônio José Grande. Hoje iremos falar sobre a terapia complementar com lamotrigina para a epilepsia focal resistente a medicamentos. E o primeiro, o que é epilepsia? A epilepsia ela é caracterizada por convulsões recorrentes e não provocadas. Essas convulsões elas acontecem porque a atividade elétrica cerebral ou ela fica exacerbada ou ela fica anormal. E dependendo de onde essas convulsões começam, se for no hemisfério direito ou esquerdo, elas podem ser classificadas em início focal, início generalizado e início desconhecido. Lembrando que o córtex é a substância negra do cérebro, ou seja, lá que a gente tem o corpo do neurônio. Já a substância branca é o prolongamento desse corpo de neurônio, que a gente dá o nome de axônio. E a epilepsia focal, ela pode ser unifocal ou multifocal. Ela já diferencia pelo nome, da generalizada, porque acontece como comunicação de vários locais cerebrais. A focal não. Ela é de um certo ponto, de uma certa lesão, e várias coisas podem acarretar essa epilepsia focal. Mas o problema é que até 30% das pessoas que têm epilepsia focal, elas permanecem refratárias aos tratamentos atuais. Ou seja, a gente tem um paciente que está tomando, por exemplo, carbamazepina, ou ele associa com a fenitoína, ou ele toma gabapentina, pregabalina, e isso não acaba encerrando as convulsões desse paciente. Então, ele continua tendo crise mesmo tomando medicamentos. E isso gera um problema, no impacto de vida do nosso paciente, no impacto social, econômico, e isso vai acarretar vários problemas ao longo da vida. Logo, falaremos da grande estrela de hoje, que é a lamotrigina. A lamotrigina ela é um anticonvulsivante de segunda geração amplamente utilizado como tratamento adjuvante para convulsões focais, secundariamente generalizadas e tônico-clônicas. Os estudos farmacológicos in vitro eles sugerem que o mecanismo de ação da lamotrigina é inibir os canais de sódio sensíveis a voltagens. Ou seja, a lamotrigina ela vai estabilizar a membrana para modular a liberação dentro do neurônio de alguns aminoácidos excitatórios, como o glutamato e o aspartato. O glutamato ele é o principal neurônio aminoácido ali que vai estimular o sistema nervoso central. Ou seja, se a gente tem um composto que está acelerando muito o nosso sistema nervoso central, isso pode dar uma falha ou um curto. Ou seja, é aí que a lamotrigina entra para tentar manter essa estabilidade da membrana. E será que ela realmente funciona em casos refratários a outras medicações? Então, para isso, a gente vai formular o PICO, que é subdividindo população, intervenção, controle e desfecho. O PICO é uma estratégia utilizada para auxiliar o que de fato a pergunta de pesquisa deve especificar. Porque a gente tem que fazer uma pergunta de pesquisa, para a gente tentar achar estudos que vão responder à nossa dúvida. Na população, a gente vai pegar indivíduos de qualquer idade com epilepsia focal resistente a medicamentos que não responderam a pelo menos 2 anticonvulsivantes. Na intervenção, nós vamos pegar o tratamento padrão associado à lamotrigina. Ou seja, se a gente tem um paciente que tem epilepsia focal, que está tomando suas medicações ali contínuas, diárias, e vamos associar a lamotrigina a esse paciente para ver se a gente tem melhor ou não. Do outro lado, a gente vai comparar com o grupo controle, que são pacientes ali em tratamento padrão isolado ou em associação com placebo, E o que é o placebo? O placebo vai ser uma substância inócua ali que não vai fazer diferença no tratamento, Ele tem um tratamento inerte. A ação do placebo é não produzir nada. Ou seja, a gente vai comparar pacientes que estão mantendo o tratamento ali contínuo, normal, e vamos comparar com um paciente que está tomando a lamotrigina para ver se ela realmente tem diferença. E o desfecho é se esse paciente que está tomando a lamotrigina, ele vai ter uma remissão ou a diminuição dessas crises focais. E aí a gente chegou à nossa pergunta de pesquisa,
A terapia complementar com lamotrigina para a epilepsia focal resistente a medicamento diminui o número das crises dos pacientes? E quais são os seus efeitos colaterais, né? Toda medicação tem efeito colateral, é importante também saber esses efeitos colaterais. Para isso, a gente buscou, né, no banco de dados da Cochrane, que é uma coleção de banco de dados, né, relacionada à medicina e outras especialidades da saúde, que tem a sua sede ali no Reino Unido. E, além disso, a gente usou os descritores, né, que são os termos MESH, né, DEX, MESH, que são descritores que vão auxiliar a gente a procurar artigos, né, estudos em bancos de dados que são palavras padronizadas para pesquisa. Então, a gente usou ali anticonvulsivantes, epilepsia resistente a medicamentos, a própria lamotrigina e a epilepsia parcial. E aí a gente encontrou esse artigo, né, que ele é uma revisão sistemática, né, com meta-análise, lembrando que existe uma pirâmide da evidência, né, então a revisão sistemática ela está no topo da pirâmide de evidência. E a gente chegou nesse artigo aí, que tem um título como Terapia Complementar com Lamotrigina para Epilepsia Focal Resistente a Medicamento, né, a análise. E aí esse artigo ele teve critérios de seleção, né? Então, eles pegaram, foi pesquisado dentro da Cochrane, pesquisaram no Medline, pesquisaram alguns estudos de caso, ensaios clínicos randomizados, e nos critérios de seleção desses estudos que eles selecionaram, incluíram-se ensaios clínicos randomizados que investigaram a adição de lamotrigina versus placebo ou em um tratamento complementar em pessoas de qualquer idade com epilepsia focal resistente a medicamentos. Utilizaram-se dados do primeiro período dos ensaios cruzados elegíveis. Aqui a gente tem uma foto, né, desses estudos, quais são os critérios de inclusão e exclusão do artigo. Ou seja, a gente começou ali com 14 estudos, né, e tinham 42, e a gente foi selecionando, foram excluindo alguns, e no final a gente chegou em 14 estudos, né, que foram inclusos a nossa meta-análise. E aí, quais são o desfecho, né, desse ensaio clínico? O desfecho primário foi a redução de 50% ou mais na frequência das crises. Já os desfechos secundários foram a suspensão do tratamento, efeitos adversos, efeitos cognitivos e qualidade de vida desse paciente. Os estudos utilizados foram quais? Foram incluídos 5 estudos de grupos paralelos em adultos ou crianças, 8 estudos cruzados em adultos ou crianças, um estudo paralelo com desenho enriquecido com respondedores em bebês, e no total, esses 14 estudos, a gente teve um total de 1.806 participantes elegíveis, né? 38 bebês, 199 crianças e 1.569 adultos. As fases iniciais desses estudos, né, eles foram de 4 a 12 semanas e a fase de tratamento variava ali de 8 a 36 semanas. Além disso, é importante a gente analisar o risco de viés do estudo. Esse risco de viés, ele é um erro sistemático que pode ser introduzido em qualquer etapa do estudo, levando a distorção no resultado. Portanto, ameaça a validade interna do estudo. Primeiro, a gente tem 6 importantes tópicos, que é a geração da sequência aleatória, que está em viés de seleção, ocultação de alocação, que é outro viés de seleção, o cegamento, né, que é um viés de desempenho e viés de detecção, os dados de resultados incompletos, que é um viés de atrito, e relatórios seletivos, que é viés de relatório. Quando o estudo fica verde, significa que ele tem um baixo risco de viés. Quando ele está amarelo, ele tem baixo risco ou risco pouco claro de viés. E o vermelho é um alto risco de viés. Ou seja, esses 14 estudos, a gente só teve um que teve um alto risco de viés. O resto, todos ali ficaram entre a média, né? Alguns estudos teve um baixo risco de viés em todos os tópicos, mas aqui a gente consegue ver que esse estudo em si, ele tem um baixo risco de viés. Outra ferramenta que a gente utiliza é o sistema GRADE, que atribui níveis de evidência e classifica a força da recomendação para questões em saúde.
O nível de evidência ele representa a confiança na informação utilizada. Nesse sistema GRADE, a avaliação da qualidade de evidência é realizada para cada desfecho analisado utilizando o conjunto disponível de evidência. O nível de evidência ele pode ser alto, moderado, baixo e muito baixo. Na nossa tabela do GRADE, todos os nossos estudos e desfechos eles foram considerados moderados, ou seja, há confiança moderada no efeito estimado de tal desfecho. Então, a gente tem o desfecho principal, que seria a redução de 50% ou mais nas frequências da crise, retirada de tratamento, ataxia, tontura, fadiga, náusea e diplopia. Todos esses com um grade de moderado. Aqui a gente tem o gráfico Forest Plot, ou gráfico em floresta. Ele é uma ferramenta essencial para resumir informações sobre estudos individuais, dar uma sugestão visual da quantidade de heterogeneidade do estudo e mostrar o efeito comum estimado, tudo em uma figura. Aqui a gente tem 3 exemplos de estudo. Cada quadrado desse é um estudo. Na linha horizontal, existe um intervalo de confiança do estudo. Na linha vertical, a gente tem o resultado individual do estudo. E o quadrado é o peso relativo do estudo, ou seja, quanto maior o quadrado, maior o peso relativo do estudo. Embaixo, a gente tem esse losango, ou diamante, que é a síntese dos estudos, é o que dá a característica da meta-análise. Aqui no nosso primeiro Forest Plot, esse tipo de gráfico, a gente tem a descrição dos estudos, como resumo gráfico e o resultado composto com análise de heterogeneidade. Como é um risco relativo, a linha de nulidade ela passa pelo 1. Se elas ultrapassarem essa linha, significa que não houve diferença entre os grupos. Na redução em 50% da frequência das crises, pulando para a síntese desses estudos, a gente pode ver que o losango ele não toca a linha de nulidade, ou seja, há evidências científicas que a lamotrigina reduz em 50% a frequência das crises, com risco de relativo de 1,8, intervalo de 1,45 a 2,23. Já na retirada do tratamento, olhando ali na imagem, a parte da direita lá embaixo, a gente vê que o losango, o diamante, ele toca a linha de nulidade, ou seja, não há estatísticas falando a favor da retirada do tratamento que possa causar algum tipo de malefício ao paciente. Então, ele não faz diferença significativa. Sobre a ataxia, o losango ele fica à direita da linha de nulidade, ou seja, a favor do placebo. Com risco relativo de 3,34, intervalo de confiança de 2 a 5,5. Sobre tontura, o losango ou diamante ele fica a favor do placebo também, com intervalo de confiança ali do risco relativo de 1,6, de 1,28 a 2,43. Sobre fadiga, o diamante ele cruza a linha de nulidade, então não há diferença significativa entre os estudos, entre os grupos, com risco relativo de 0,82 e intervalo de confiança de 0,5 a 1,2. Sobre a náusea, a gente vê que o diamante está a favor do placebo, então com risco relativo de 1,81 e intervalo de confiança de 1,22 a 2,68. Na sonolência. A sonolência, o diamante ele cruza ali a linha de nulidade, o risco relativo fica de 1,39, o intervalo de confiança de 0,96 a 2. E a diplopia, ela fica totalmente ali ao lado do placebo, com o risco relativo de 3,79, o intervalo de confiança de 2,15 a 6,68. Pela dor de cabeça, como ela cruza a linha de nulidade, não há diferença significativa entre os grupos. E, compilando tudo nos resultados, a lamotrigina comparada ao placebo, provavelmente ela aumenta a probabilidade de alcançar 50% ou mais na redução da frequência das crises, A evidência de qualidade moderada ali, segundo o Forest Plot ou GRADE. Provavelmente,
há pouco ou nenhuma diferença na interrupção desse tratamento para o nosso paciente, então ele não vai ter nenhum efeito colateral da retirada desse medicamento. A lamotrigina, em comparação com o placebo, está provavelmente associada a um risco maior de ataxia, tontura, náuseas, uma evidência de qualidade moderada. Provavelmente, há pouco ou nenhuma diferença no risco de fadiga, diplopia e dor de cabeça entre a lamotrigina e placebo. E a conclusão. A lamotrigina, como tratamento para as crises focais resistentes a medicamentos, é provavelmente eficaz na redução das crises. Certos efeitos adversos, como ataxia, tontura, diplopia e náusea, são provavelmente mais prováveis de ocorrer com lamotrigina em comparação ao placebo. Provavelmente, há pouco ou nenhuma diferença no número de pessoas que abandonam o tratamento com a lamotrigina versus placebo. Os ensaios foram de duração relativa, curta, e não forneceram evidências de longo prazo. E mais ensaios são necessários para avaliar os efeitos a longo prazo da lamotrigina e para comparar a lamotrigina com outros medicamentos complementares, A ciência, ela nunca para. E é isso, obrigado pela atenção.